A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos meus queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que, ao participarem desse estudo, todos estejam bem de saúde, alegres, com o coração aberto para entender as coisas de Deus. E eu quero dizer desde já que é muito importante o que você está fazendo, participando dessa escola bíblica dominical, porque através dos nossos estudos bíblicos é que, lendo os versículos, refletindo sobre os temas que tratamos, refletindo sobre o que Deus fala na sua palavra, refletindo sobre como o mundo está se comportando na atualidade, é que nós vamos fazendo uma reflexão profunda da nossa vida e tomamos decisões importantes quanto ao que fazer, como proceder, e na esperança de sermos sempre dirigidos pela palavra de Deus, termos uma vida sadia neste mundo que está vivendo em trevas. O tema da nossa escola bíblica dominical neste trimestre é sobre a Igreja de Cristo e o império do mal. Estamos vivendo uma época que antecede a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e Satanás sabe que o seu tempo é curto e tem se manifestado de forma muito forte na humanidade. Nós estamos vendo coisas que nunca nenhum ser humano viu. A humanidade está caminhando a passos largos para um abismo que leva à destruição e morte. Então, cabe a nós, como igreja, se você ainda não tomou uma posição em Cristo, tome, porque esses tempos que estamos vivendo, só na força do Espírito Santo, para sermos usados como vaso de honra nesta luta contra esses poderes do mal que habitam nas regiões celestiais. É algo espiritual. Você olha as coisas assim e você não acredita que as pessoas estão fazendo o que estão fazendo. Mas você saiba que essas coisas eles não estão fazendo apenas da sua própria cabeça, mas são pessoas que estão entregues a espíritos imundos e, portanto, carregados de toda a obra maligna para a destruição do ser humano. Mas o propósito de Deus é nos religar com Ele, para que tenhamos comunhão e vivamos uma vida plena e que possamos um dia ter o nosso corpo revestido gloriosamente para viver eternamente com o Senhor. Então, a lição de hoje, lição de número 9, fala sobre uma visão bíblica do corpo. Então, é sobre o corpo que nós vamos tratar hoje. E para isso nós vamos ler um texto que está lá em 1 Coríntios, a epístola do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20, que diz assim a palavra de Deus: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo.
Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque senão disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra e te pedimos graça, Senhor, para que a Tua palavra nos esclareça, Senhor, sobre as situações que estamos vivendo no mundo de hoje e um alerta para a Tua igreja, Senhor. Nos protege, nos guarda, nos dá sabedoria, Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vivemos um tempo muito perigoso, em que há uma exaltação do corpo. E, infelizmente, essa exaltação mundana do corpo tem entrado no corpo de Cristo, a igreja. Então, muitos membros do corpo de Cristo já perderam a noção de santidade e estão vivendo de forma quase mundana e se portando de uma maneira mundana que envergonha o nome de Cristo e que prejudica a sua própria condição espiritual. O apóstolo Paulo enfrentou uma igreja, a igreja de Corintos, que era uma igreja que ele chamou de carnal, porque, embora tinham aceitado Jesus como Salvador, ainda tinham muitos costumes do mundo dentro da igreja. E é sobre essas coisas que nós vamos refletir hoje. Você está dentro da igreja, você tem buscado a santificação, a separação. Santificação quer dizer separado para Deus. Você é um vaso de honra na casa de Deus, ou é um vaso de desonra, de vergonha? Como você tem usado o seu corpo? O seu corpo físico tem glorificado a Deus ou tem levado para dentro da casa de Deus o pensamento do mundo? Então, na lição de hoje, nós veremos duas visões antagônicas sobre o corpo. E é uma luta permanente entre a luz e as trevas. Então, veja bem, irmão, minha irmã, o comportamento mundano dentro da igreja é trazer trevas para dentro da luz. Nós estamos, nessa lição, vendo essa luta, a visão bíblica do corpo como habitação do Espírito Santo de Deus e a visão materialista, diabólica, o meu corpo, as minhas regras. Qual é a visão que você tem? Você tem se percebido como vaso do Espírito Santo? Ou você tem se colocado diante do espelho e dando uma atenção mundana sobre o seu próprio corpo? É disso que se trata a lição de hoje. A visão bíblica e a visão mundana.
nas duas primeiras partes da nossa lição, nós vamos ver sobre a visão bíblica do corpo. E o objetivo é que você reflita muito sobre isso, sobre o seu corpo. Se você tem o tratado conforme aquilo que Deus tem reservado para você. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante, porque quando nós falamos sobre essas coisas, é muito comum nós termos um pensamento farisaico. O que é o pensamento farisaico? É quando olhamos para os outros e não olhamos para nós mesmos. Olhamos para a sociedade, a condenamos, falamos mal das pessoas, olhamos até para os demais irmãos do corpo de Cristo e vemos as suas falhas, mas não olhamos as nossas próprias falhas. Não temos um olhar introspectivo. Então, às vezes é muito comum o pastor está ensinando e você está falando, é isso mesmo, pastor. É verdade, o mundo está assim, a igreja está assim. E você? Como você está? Então vamos examinar essa lição com não apenas um olhar exterior, mas com um olhar interior para a nossa própria condição de servos de Deus, como estamos nos portando. Então a primeira parte fala sobre Deus criou o ser humano e o constituiu de corpo, alma e espírito. Palavras de apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está aqui, que o seu espírito, a sua alma e o corpo e o seu corpo sejam conservados irrepreensíveis, ou seja, que não pode ser chamado a atenção, aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então pense nisso. Como você tem se portado em espírito, em alma e no seu corpo? A sua conduta é irrepreensível, não pode ser chamada a atenção. Mas entendendo um pouquinho que o nosso espírito, nós somos trino, então o nosso espírito nos possibilita comunhão, adoração e revelação com Deus. Então é no nosso espírito que nós temos comunhão com Deus, religados com Deus. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. É no nosso espírito que Deus fala conosco. Muitos de nós já ouviu a voz do Espírito Santo falando. E quando a voz do Espírito Santo fala, ela fala ao nosso espírito. Nós temos uma outra parte também, que é a nossa alma. Nossa alma já faz parte dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a nossa volição, ou seja, as nossas decisões. Isso está na nossa alma, essa parte que é mais fácil de nós identificarmos. Identificamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa vontade, isso é mais fácil para nós. É mais difícil entender as coisas do Espírito, sentir o nosso Espírito, essa comunhão, essa adoração. A minha alma, disse Maria, engrandece ao Senhor. Seus pensamentos, seus sentimentos estavam voltados para Deus. Meu espírito exulta, a alegria, a adoração exulta em Deus, meu Salvador. Então, essa divisão ficou clara para Maria. Nem sempre fica clara para o crente. Porque quanto menos ele tem comunhão com Deus, menos ele percebe a ação do Espírito de Deus no seu espírito. Mas, porém, hoje nós vamos ver sobre o corpo. O corpo
nós conhecemos bem nosso aparelho digestivo, cardíaco, os nossos sentidos, a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. É com o nosso corpo que expressamos aquilo que vai no nosso coração, ou seja, no nosso espírito e também na nossa alma. Então, o corpo é um instrumento que Deus nos deu para nos comunicarmos com o mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a origem da raça humana não foi um processo evolutivo, foi um processo de criação divina. Gênesis 2:7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e o soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, esse é o fato, é isso que a Bíblia diz. Hoje vem-se muitas teorias aí evolutivas, todas elas enganadas, todas elas cometendo erro. Se fala muito em ciência, mas a ciência muitas vezes erra. E a ciência tem errado grosseiramente nessa questão da criação do homem. O Deus criou o homem do pó da terra, foi uma criação original, criou Adão, o primeiro homem. Isso não pode ser retirado, não pode ser modificado, sob pena de você ter um coração endurecido para as coisas de Deus. Então não se engane, não se deixe levar pelas conversas que o mundo traz acerca da ciência, acerca da evolução. Todas essas teorias, se você é crente, você pode dizer com certeza absoluta, elas estão erradas. Se você está estudando num colégio e eles estão ensinando sobre essas teorias evolutivas, tudo isso não passa de engano do homem. Tenha certeza absoluta, porque a Bíblia fala que Deus criou o homem do pó da terra. Foi um ato de Deus e não foi um ato da evolução humana. Então é um engano muito grande. Então o nosso corpo foi criado do pó da terra. Agora acerca da constituição do ser humano. A Bíblia fala sobre homem exterior e homem interior. Então, quando fala do homem exterior, fala do corpo, e do homem interior está falando da alma e do espírito. Então, quando você lê na Bíblia Sagrada sobre o homem exterior, está falando desse nosso corpo físico. E quando fala do homem interior, está falando a respeito da alma e do espírito. Lá em 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo fala assim: olha, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Então, aqui uma coisa tremenda que o apóstolo Paulo nos traz. Você envelhece. Seu corpo físico vai se corrompendo, se deteriorando. Os anos vão passando, você vai ficando mais fraco, a sua pele vai enrugando, a sua força diminui, isso no corpo, no exterior. Mas o homem interior, ele se renova dia a dia, ou seja, cada vez que um dia passa, nós estamos mais perto da morte física. Mas também a cada dia que passa,
o homem e a mulher cheio do Espírito Santo se aproxima mais de Deus, está mais próximo da vida eterna. Portanto, o interior se renova. Então, à medida que os anos passam, há uma inversão. O corpo físico vai envelhecendo e o corpo espiritual vai se renovando, o homem interior vai se renovando, nos trazendo muita esperança para a vida que levamos. Uma outra coisa que precisamos entender também é da queda e restauração humana. Todo o nosso ser foi afetado por causa do pecado. É isso que precisamos entender. Aí, tanto o cristão como o não cristão foi afetado por causa do pecado original. E o apóstolo Paulo, numa dos trechos mais tremendos dos seus escritos, lá em Romanos 7:20, ele mostra essa luta interior contra o pecado. Ele diz assim: ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, é disso que estamos falando aqui nessa lição de hoje, a luta do homem interior com o homem exterior. Então, os nossos desejos, as nossas ambições, tudo isso nos posiciona contrários à vontade de Deus. A palavra de Deus nos revela coisas maravilhosas acerca de uma vida espiritual e o crente anseia pelas coisas do Espírito Santo de Deus, mas ainda vive nesse corpo mortal. E esse corpo mortal de origem pecaminosa ainda tende para o pecado. Então é uma luta constante, é o que o apóstolo Paulo está falando, olha, até a nossa morte nós não vamos nos livrar, não a morte física, não é? Nós não vamos livrar dessa luta corporal, o nosso corpo sempre. E aí falando também acerca da nossa alma, dos nossos desejos, das nossas ambições, tudo isso nos levando, porque na verdade o corpo é apenas um instrumento, né? Ele obedece à nossa alma. Então, essas coisas vão nos provocando a nos afastarmos de Deus. Então é uma luta constante do crente, por isso a oração, o jejum principalmente, que nos traz de volta a uma realidade espiritual. Então o crente tem que estar sempre atento, né, a essa luta entre o homem interior e o homem exterior. A parte exterior do homem segunda parte da nossa lição, a visão bíblica do corpo tem a ver com o exterior do homem como imagem de tempo do espírito e com a ressurreição e a glorificação final. Então vou repetir. Segunda parte da nossa lição vai falar sobre a visão bíblica do corpo. Tem a ver com o exterior do homem como imagem de templo do espírito, com a ressurreição e a glorificação final. Então a parte exterior do homem está lá em Gênesis 35:18. E aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu, falando de Raquel, quando teve seu filho Benjamim. Então a palavra de Deus usou a expressão que aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. Então,
A alma e o espírito voltam a Deus. O corpo físico vai para a sepultura, mas o espírito e a alma vai para Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,16. Ó, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, não sois de vós mesmos, isso é muito importante. O apóstolo Paulo fala assim, não faça qualquer coisa com o seu corpo, não, porque no seu corpo habita o Espírito Santo de Deus. E esse corpo que você tem, foi Deus que te deu. É por isso que temos saúde. Pedimos para Deus restaurar a nossa saúde quando estamos enfermos, porque esse corpo é de Deus e é templo do Espírito Santo. Não podemos fazer o que quisermos com ele, não. Não é nosso corpo, nossa regra. E ele vai ser glorificado na ressurreição. Lá em 1 Coríntios, da nossa lição que estamos estudando, diz assim, ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Então vamos ter um corpo glorificado. Lá em Lucas 9, 28 e 31, fala assim, e aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro e João e a Tiago Jesus, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estava falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então Pedro, Tiago e João tiveram uma revelação tremenda. Quando estavam com Jesus orando, apareceu Moisés e Elias, apareceram em glória e falavam acerca da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Um dia todos nós teremos o nosso corpo transformado. Diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, palavras do apóstolo Paulo. Não quero, pois, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele está falando, olha, nós temos muitos irmãos em Cristo que já partiram para o Senhor. Então é normal a pessoa se entristecer quando a pessoa morre. Morreu na visão materialista do mundo, morreu, acabou. Não, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Não ignorem acerca dos que já dormem, para que vocês não se entristeçam, como os demais que não têm esperança. Para o crente não é morreu, acabou. Morreu, vai estar a alma e o espírito vai estar com o Senhor, esperando a ressurreição dos corpos. E continua o apóstolo Paulo no versículo 14, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então, como Jesus ressuscitou, nós que estivermos dormindo, ou seja, tivermos saído do nosso corpo físico, Deus os tornará a trazer com ele. Verso 15 diz assim, dize-mo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Olha, fiquem tranquilos, cheios de esperança, porque os nossos irmãos que morreram em Cristo estão esperando a ressurreição dos mortos. Um dia
o Senhor virá buscar a sua igreja, como ele falou. Eis que eu vou lhes preparar lugar, eu vou preparar lugar para vocês. E um dia, como vocês estão me vendo subir aos céus, um dia eu vou voltar para buscá-los. E nesse dia vai ser de julgamento sobre esta terra. Nós não vamos nos deter falando disso aqui, porque é um assunto muito longo, que principalmente está escrito no livro de Apocalipse, sobre o julgamento terreno, que está prestes a vir, porque todos os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já estão se cumprindo aos nossos olhos. Então, um dia Jesus voltará para julgar essa terra. E os que estiverem mortos em Cristo, ou seja, os que morreram até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, serão ressuscitados e terão um corpo agora glorioso para morar no céu. E nós, se porventura estivermos vivos no dia desse acontecimento, seremos arrebatados. Esse nosso corpo mortal, ele será revestido de um novo corpo celestial e estaremos com Cristo em glória. É isso que fala a palavra de Deus. A terceira parte da nossa lição vai falar sobre o hedonismo, o narcisismo, a erotização e a libertinagem, fazendo parte de uma visão secular do corpo. Então, tudo que vimos agora é desprezado por aquele que não crê em Deus. Então, a humanidade em que estamos vivendo, e por isso a luta do apóstolo Paulo, olha, o nosso corpo ainda luta com essas coisas, porque fomos criados assim, fomos criados no hedonismo, no narcisismo, na erotização, na libertinagem. Todas essas coisas fizeram parte da nossa educação, fizeram parte da nossa vida desde criança. E agora somos adultos, agora aceitamos Jesus como Salvador, e essa nossa natureza pecaminosa ainda está lutando para se estabelecer e roubar aquilo que Cristo teve em nós. Mas o mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. Então vive no hedonismo, vive no narcisismo, na erotização, na libertinagem. 1 Coríntios 6 e 12, o apóstolo Paulo fala assim, olha, tenha cuidado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, esse hedonismo, o amor a si mesmo, o narcisismo, as pessoas vivem adorando o seu próprio corpo, fazendo de tudo para que o corpo fique maravilhoso. Hoje se usa muitos recursos, não que não devamos cuidar da saúde, devemos cuidar da saúde, devemos nos alimentar corretamente, devemos praticar exercício físico, mas isso não pode ser o que ocupa o nosso pensamento o tempo todo. As pessoas estão vivendo assim, vivendo para o corpo. Então, vem o envelhecimento, hoje tem as cirurgias plásticas, tem alinhamento, tem não sei o que, rejuvenescimento, uma série de técnicas, cirurgias, medicamentos para que você fique com seu corpo. Mas é impossível, porque mesmo os artistas de Hollywood envelhecem e morrem. E um dia vão dar conta a Deus do que fizeram por meio do seu corpo. E a erotização e a libertinagem. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja para esse perigo. Não sabeis, lá em 1 Coríntios 6, 15 a 16 da nossa lição, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomai, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, tome cuidado. Hoje vivemos num mundo completamente prostituído. A libertinagem tomou conta dos corações. Hoje as pessoas tomam drogas, estão completamente liberadas, andam completamente nuas pelas ruas, não há mais nada
que a pessoa sinta vergonha, elas estão liberadas para fazerem o que querem com os seus corpos. E isso tem sido aprovado pela sociedade, tem sido aprovado pelas leis. Estão aí aprovando aborto, estão aí aprovando uso de drogas, estão aí proibindo de tirarem pessoas da rua que vivem drogadas. A imundícia está descabida e ilegalizada, que é o pior. Então, os homens perderam a vergonha completamente. Estão entregues a hostes satânicas. Isso é hostes satânicas. Isso não vem apenas do homem, vem da influência satânica sobre os homens. Satanás sabe que o seu tempo está curto, que está acabando, e ele está usando até autoridades para destruir o pouquinho de humanidade que resta nos homens. Então nós vemos todo tipo de libertinagem e coisas imundas sendo liberadas até de forma legal. Deus deu ao homem liberdade e autonomia, porém, na Eclesiastes 12 e 14 diz assim, Salomão, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra e a tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então, essas autoridades que hoje estão liberando tudo, um dia vão aparecer diante de Deus e vão responder em juízo sobre essas coisas. O homem que virou as costas para Deus está fazendo do seu corpo um instrumento de sensualidade, de pornografia, de libertinagem. Esse homem um dia vai aparecer diante de Deus e vai cair juízo sobre ele. Então a igreja precisa estar muito atenta quanto a isso e muito segura quanto a isso. Não tenho receio, irmãos, de parecerem cafonas, desatualizados. Não tenho receio disso. Tenho receio do julgamento divino, porque um dia ele virá sobre todos os homens. E esses homens ímpios que estão cometendo coisas ímpias e estão permitindo que outros cometam coisas ímpias, eles vão ser julgados severamente por Deus, é o que diz a sua palavra. Mas para nós concluirmos, eu queria ler o último versículo da nossa lição, 1 Coríntios 6 e 20, que diz assim, porque fostes comprados por bom preço. Esse bom preço é o sangue de Jesus. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então saiba disso, meu irmão, minha irmã. Nós fomos comprados por um preço muito caro, o sangue de um inocente, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos trouxe salvação. Então glorifiquemos o nosso corpo e o nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que Deus possa te ajudar nesta luta entre a luz e as trevas, entre a vontade do homem, do mundanismo e a vontade de Deus. Glorifique o seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe. Senhor meu Deus, te damos graças por esse momento que passamos diante da Tua palavra, Senhor, examinando esse assunto tão importante acerca do nosso corpo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a usarmos o nosso corpo, Senhor, não para a imundícia, como o mundo tem usado, Senhor, mas para glorificar o Teu santo nome. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.